Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e a aula de Geografia de hoje será para as turmas dos quartos anos, quintos anos e Acelera Brasil. Preparados? Então, vem comigo e vamos descobrir juntos sobre o que nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Em Geografia, nós vamos trabalhar hoje com paisagem rural e paisagem urbana, características principais. E aí eu quero começar lançando uma perguntinha para vocês. O que é paisagem? Quando eu falo assim em paisagem, o que será que eu quero dizer com isso? Eu vou dar aqui 3 opções para facilitar e vocês daí vão me dizer qual delas é a correta. Primeiro, paisagem é a extensão que a sua visão alcança? Ou será a vista de um determinado lugar? Ou ainda é um conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo? E aí? Pensa direitinho. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e ir decidindo aí qual dessas 3 tem a ver com o conceito do que é paisagem. Já pensou? Então, vem comigo. Paisagem é a extensão que a sua visão alcança, ok? Mas também é a vista de um determinado lugar, certo? Mas também é um conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo. Ou seja, paisagem é tudo aquilo que a gente vê. Deu para entender? Então, olha, nos próximos slides que eu vou mostrando aqui, a gente vai aprender a diferenciar o que é uma paisagem urbana de uma paisagem rural. Então, nós vamos ver quais as características de cada uma dessas paisagens, as diferenças visuais também que a gente pode observar entre elas. Então, fica ligadinho agora aqui comigo. Paisagem rural, ela tem uma predominância, por exemplo, de área verde. Olha que imagens lindas, não é? Pois é, na paisagem rural, a gente vê predominantemente essas áreas mais arborizadas, onde a gente consegue visualizar melhor a paisagem natural, sem muita interferência dos seres humanos. Como a gente pode observar aqui, nessas 3 imagens. Deu para perceber? A fauna também ela é diversificada, que inclui animais domésticos e animais silvestres. Então, na paisagem rural, nós conseguimos ver uma diversidade maior de animais e que muitas vezes vivem livremente. Mesmo aqueles animais domésticos, como tem essa menininha aqui com o cachorro, eles são criados com mais liberdade, soltos ou então com um grande espaço para que eles possam circular. Diferente, quando os animais, mesmo domésticos, são criados aqui na cidade e muitas vezes vivem ali presos num apartamento, num espaço muito pequeno. Já no meio rural, eles têm essa liberdade para poder caminhar por grandes espaços. E quais são as atividades próprias dessa região ali rural? Alguém aí consegue lembrar de alguma coisa? Bom, no meio rural, as atividades geralmente são muito baseadas na criação de animais, Aqui onde a gente tem aqui, a galinha, às vezes pode ser trabalhado essa questão do abate do frango que é vendido ou da venda dos ovos, a criação de hortas, de grandes plantações também, não é?
e também a comercialização das coisas que são produzidas ali no próprio campo, sejam legumes, verduras, as hortas. Então a gente percebe que o meio de produção ali da área rural, ele é muito mais ligado a coisas naturais, à exploração da agricultura. E como é o sistema de iluminação nessa paisagem rural, né? A gente pode observar que a gente consegue visualizar melhor, por exemplo, o céu, já que não tem tanta interferência de iluminação artificial, como a gente vai observar daqui a pouquinho na paisagem urbana, a gente consegue visualizar melhor as estrelas, a lua. E também a gente observa que em alguns locais mais afastados, a iluminação nem sempre ela é elétrica, né? Em algumas comunidades rurais, a iluminação ainda é feita, ó, dessa forma aqui, com candeeiro. E os serviços também são mais restritos. Por exemplo, os serviços de saúde. E quando algum paciente necessita de um cuidado mais especializado, geralmente ele é transferido para alguma cidade, uma região urbana, para ter um tratamento mais adequado. Já as escolas também do meio rural, elas são menores, mais simples. Aqui nessa imagem, a gente pode ver as crianças e os funcionários da escola dando uma volta, né, um círculo ao redor de uma cisterna. É o nome disso aqui, ó. É uma cisterna. E o que é uma cisterna, professora? A cisterna, vamos pensar, ela é como se fosse uma grande caixa de água. Então, ó, é aí nessa cisterna que geralmente ela capta a água que vem da chuva e utiliza essa água para o dia a dia da escola. Vejam só, e aqui muitas vezes a gente nem presta atenção, nem sabe de onde a água vem, gasta sem nem pensar se vai faltar ou não. As cidades do meio rural, elas também são menores, com casas, olha só, nessa imagem aqui. As casas geralmente têm um quintal grande, um espaço maior, e muitas vezes não são tão próximas umas das outras. Geralmente tem uma igrejinha nessa cidade, né? E alguns serviços, ó, o comércio ele é mais específico. Geralmente as frutas e verduras são comercializadas em feiras, ali mesmo todo mundo se conhece. E os produtos que são vendidos nesses locais são produzidos pelas próprias pessoas que vivem já nesse meio. E falando agora sobre paisagem urbana, nós vamos ver aqui, ó, as cidades, elas são bem maiores, né? Tem vários edifícios. Olha só, lembra que a gente viu ali no meio rural que o espaço entre as casas era bem amplo? Aqui, ó, ele já está bem reduzido. Tem também a grande presença de trânsito, que a gente não viu ali no meio rural, e uma grande concentração de pessoas, circulação de pessoas por todos os lados e muito, muito trânsito, ó, carros, grandes centros comerciais, então shoppings, né, grandes restaurantes, lojas de conveniência. E oferecem também um serviço maior de educação, né? Então, no meio urbano, geralmente tem várias escolas, cinemas, parques enormes de diversão. E os hospitais são bem maiores, com várias especialidades e bem equipados. Amplo sistema também de iluminação, transporte público, né? Além do ônibus, metrôs, que isso também nós não vemos ali no meio rural. E agora eu quero perguntar, verificar se vocês aprenderam direitinho. Olhando essas 6 imagens, quais delas são paisagens rurais? Bora lá? Isso, ó. Essa primeira aqui, ó, do cavalo.
essa aqui do meio e aquela última ali. Muito bem. E a última, eu quero saber dessas 6 imagens, quais delas são paisagem urbana. E agora? Muito bem, ó. A primeira, a segunda, essa aqui do meio, e a terceira, aquela última ali. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos essa diferença entre a paisagem urbana e a paisagem rural. Nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima. Tchau!